Olá a todos os espectadores da TV Regional. Estamos aqui começando mais um debate regional. Dentro dessa proposta de estar levando a você as informações que são pertinentes ao seu município, aquilo que afeta a sua vida. E nesse momento é muito difícil a gente não tratar do tema político. Estamos aí à vésperas de um pleito eleitoral e quem está hoje comigo aqui participando é o vereador de Cantagalo, Matheus Lucas Arruda. Que Câmara Arruda, né? Matheus Lucas Câmara Arruda. De Arruda Câmara, que, ou seja, tem até no nome, né? Hoje a função que ele atua como vereador é um legislador do município de Cantagalo. Tem sido muito atuante, né? Bastante também assíduo e atuante nas redes sociais, fazendo um trabalho aí bastante expressivo e vai conversar com a gente aqui hoje a respeito aí desse período aí de que ele passou esse primeiro mandato. Claro, falar um pouquinho também, né, que está vindo aí eleição. Tudo isso, né, Matheus? Mas primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite. Você está aí tirando seu tempo para poder conversar com a gente. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Regional, especialmente os telespectadores do município de Cantagalo, a todos aqueles que assistem. Eu que tenho que agradecer o convite, a participação aqui, da gente estar falando um pouco sobre o nosso município que a gente tanto ama, um município bicentenário que completou nesse mês de março, né, no dia 9 de março, 210 anos e que tem muitas coisas ainda a serem desenvolvidas em Cantagalo. Você, Matheus, assim, a gente começou junto muito tempo atrás, eu te conheci há basicamente 10 anos atrás, né, que é o tempo que a gente tem fazendo esse trabalho, com você sempre sendo muito atuante e prestativo na área da cultura, militou por isso, vendeu essa expectativa quando se colocou seu nome e não deixou a desejar, né? Então eu queria que primeiramente você relembrasse um pouquinho também, até um pouco da sua trajetória, né, Matheus? Porque eu acho que a idade vai passando, o tempo vai passando, e as pessoas às vezes nem lembram, né, de como foi essa trajetória. Eventualmente no começo do ano a gente bota umas reprises, tá lá Matheus bem novinho, né, participando, até brinca com a gente, fala, pô, o pessoal tá comentando comigo, então relembra o pessoal aí essa trajetória. Vamos lá. Eu fui estagiário da Defensoria Pública aqui do município de Cantagalo, né? Eu fiz direito, já pensando numa atuação política mais técnica voltada para o município de Cantagalo. Então, eu fui estagiário da Defensoria, se eu não me engano, começou em 2013, isso. E ali a gente fazia o trabalho, né? Eu era estudante de direito, e a gente fazia um trabalho de atendimento que ia além daquilo que o estágio propunha para a gente. Então eu buscava sempre tentar solucionar as questões do município. Ali a gente teve contato com muitas pessoas que necessitam realmente do poder público. E antes disso eu já tinha, né, uma ideia de entrar na vida pública, por isso direito. Estudei desde o ensino fundamental, mais voltado para o direito, para a história, que é uma das áreas que eu mais gosto. E vou falar bem resumidamente, né? Tive o convite por você lá em 2014, nos 200 anos de Cantagalo, para trabalhar na antiga TV.com, hoje regional, onde na verdade era ponto .com, né? Não era nem TV.com. A gente já tinha uma atuação porque eu escrevia poesias, contos, participei de diversos concursos dentro do estado do Rio de Janeiro e fora do estado do Rio de Janeiro. Destaco sempre um, que é o primeiro concurso Novos Talentos da Poesia, que foi organizada pela Seis Gran Rio, que é uma empresa de renome que organiza diversos concursos. E em 2012 isso, eu fui premiado, fiz parte de uma antologia lá na Academia Brasileira de Letras, e ali a gente começou um trabalho voltado para a cultura, porque eu sempre gostei muito de história, de literatura, sempre gostei de ler, e participei de diversos concursos, ganhei concurso de poesia dentro de Cantagalo, concurso de poesia falada, interior de São Paulo, interior de Minas. Então eu comecei uma atuação. Eu sempre fui também muito afeto a Euclides da Cunha, porque eu estudei no CIEP, fiz o primeiro ano do ensino médio de formação de professores no Maria Zumira Torres,
e fui convidado pela Cíntia Villanova a ser bolsista no Colégio Euclides da Cunha. E ali eu já tinha uma atuação de me envolver na literatura e comecei, naquela época, a pesquisar sobre Euclides da Cunha. Concomitante, a gente fez aqui o programa Cultura Local, na TV Interior. Assim, dentro do nosso propósito, a gente sempre procura assim diversificar o máximo que a gente pode, né? Quando a gente olha para a TV, pensa assim, pô, eu quero falar de esporte, eu quero falar de entretenimento, mas a gente quer falar de cultura, saúde. E, poxa, naquele momento eu falei, pô, cara, você dava entrevista pra gente e geralmente você já percebe que uma pessoa tem a capacidade de se articular. Falei, pô, esse moleque aí, desculpa o moleque, mas esse menino é muito inteligente, pô, se articula muito bem, fala muito bem, conhece do assunto, né? E você, graças a Deus, aceitou e ajudou demais a gente a conseguir, principalmente estar chegando aí hoje como um modelo de imprensa da nossa região, né? Sim, e nessa época a gente fez diversos eventos, né? Não só a parte cultural, mas carnaval, era bem bacana, o pessoal relembra muito isso. E ao mesmo tempo a gente tinha o Cultura Local, que eu fazia as entrevistas aqui com os artistas locais, principalmente de Cantagalo, sempre valorizando a cultura do nosso município, com uma espécie de vitrine. Então, em 2016, eu participei do meu primeiro pleito eleitoral e eu tinha 21 anos de idade só. Eu era, eu acho que um dos candidatos mais jovens ali, me parece que tinha um de 18, tinha eu e tinha um mais velho do que eu. E a gente já tinha toda essa atuação, então naquele pleito, eu destaco muito bem, eu tinha R$ 1.400 para gastar. Então todos os votos que eu recebi foram votos de pessoas que sempre acompanharam meu trabalho, que acompanhou as propostas e que via em mim uma forma de lutar. E destaco também que Cantagalo não elegia um jovem entre 18 e 30 anos desde os anos 2000. Então, me coloquei como uma opção jovem, dentro dessa parte técnica e a parte política, e naquele pleito eu tive 235 votos, com 21 anos de idade, e fui o 15º mais votado em Cantagalo. E daí eu fui convidado, né? A gente já tinha todo esse trabalho na área da cultura, fui convidado pelo prefeito para ser assessor de cultura do município de Cantagalo, onde a gente desenvolveu algumas áreas que estavam deficitárias. Cito aqui, por exemplo, o encontro de Folia de Reis, que a gente fez em 2018, não, em 2017, 18, 19. Estava 3 anos sem ser feito, desde 2014. Então, a gente, junto com a Associação de Folia de Reis, a gente botou a Folia de Reis em funcionamento. Junto com o professor Gilson Andrade e Gilberto Cunha, a gente fez um encontro de preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural de Cantagalo e região. Foi muito interessante, se não me engano, foi na Fazenda Santana, né? Isso foi um projeto, né, privado, nós encabeçamos ali. Naquela época, a Casa de Euclides da Cunha ainda estava fechada, mas a Secretaria de Cultura tinha uma cópia da chave. Porque, para quem não sabe, a Casa de Euclides da Cunha pertence à FUNARJ, que é a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro, que está vinculado à Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro e pertence ao Estado, não pertence ao município. Então, naquela época já estava fechado, mas a gente se articulou. Nos baseamos no molde de evento que foi organizado lá em Rio Bonito, pelo Davidson, amigo do Gilson, e fizemos aqui em Cantagalo um encontro de preservação de patrimônio, juntando, né, artistas, historiadores, arquitetos, pessoas que eram afetas à cultura. Trouxemos muita gente de fora, ao mesmo tempo demos a oportunidade a pessoas de Cantagalo a conhecer Fazenda Santana, Fazenda São Clemente, fazenda lá em Campo Alegre, Almec Center, que é um grande parceiro, quero deixar um abraço aqui para o Mesac, né? Que tem ali a sala cultural dentro da Almec e também tinha o projeto Caminhos do Imperador na época. Então foi grandes parceiros onde a gente conseguiu demonstrar tanto para a população quanto para as pessoas de fora a importância de Cantagalo no cenário cultural não só do estado, mas também do nosso país. É verdade, assim, e é bacana demais relembrar isso tudo. É, saber como a gente desenvolveu, como é que a gente cresceu, né? Assim, como pessoas, como profissionais. Então, assim, é muito, muito legal. E depois disso, você ingressou
na assessoria de cultura do município, né? Isso. Esse fato que eu estava falando enquanto assessor de cultura. Então, ali a gente trabalhou, por exemplo, pela carteira do artesão. Os artesãos tiveram a carteira lá que era vinculado ao governo do estado, a carteirinha dos foliões da Folia de Reis de Cantagalo. Desenvolvemos diversos projetos voltados para a cultura, onde as pessoas puderam ver, né, um pouco daquilo que eu sempre falava no pleito de 2016, que eu queria fazer enquanto assessor. A gente tentou ao máximo, lembrando que todas as prefeituras, grande parte do estado do Rio de Janeiro, estavam com pouco dinheiro. Então, era muito suor, muito trabalho, muita dedicação. Continuou mais ou menos assim. Nem tanto. É, E também eu fazia direito na época, né? Então, eu gosto sempre de destacar, Duda, que eu sou de uma família humilde, vim de uma família humilde, estudei toda a minha vida em escola pública. Os 2 últimos anos do ensino médio eu estudei no Colégio Euclides da Cunha como bolsista integral, graças a Cíntia, graças a toda a equipe ali, né, os professores. Hoje é uma das bandeiras que eu defendo, a educação, os professores. Temos até alguns trabalhos nesse sentido, representação do Ministério Público, enfim, indicação, projeto de lei. Então, a gente desenvolveu algumas coisas e continuamos lutando aí. Como eu estava falando, eu fiz minha faculdade também na Estácio de Sá, Nova Friburgo, pelo ProUni, Programa Universidade para Todos. Então, eu era bolsista integral também na universidade. Então, graças aí, né, a alguns projetos do governo federal, eu consegui terminar minha faculdade e disputar mais um pleito, que foi em 2020, onde a gente ficou com 375 votos, em quinto colocado, né? Aí sim, eleito com 25 anos, o segundo vereador mais jovem do município de Cantagalo, desde os anos 2000, se eu não me engano. Bacana demais, ô Matheus. E assim, eu sei o quanto você desejava, né? Uma vez que você conseguiu, como é que foi assim esse período? 3 anos e meio praticamente, né? Já indo para a próxima eleição. Me diz, como é que você avalia essa experiência? Ela se aproximou da sua expectativa? Ela fugiu muito daquilo que você idealizou? E antes até de você falar o que você pôde realizar, mas dentro do âmbito daquilo que você imaginava e a realidade. Vamos lá, a nossa campanha de 2020 foi uma campanha muito técnica, onde eu demonstrava para as pessoas qual era o papel do vereador. Eu já tinha total noção de como eu ia trabalhar, porque uma coisa é você estar no poder executivo e poder executar. Outra coisa é você estar no poder legislativo. Então a função do vereador, ela é legislar, e toda legislação que o vereador cria não pode gerar despesa para o município, nem renúncia de receita. O que é isso? Eu não posso criar um projeto de lei, por exemplo, que eu tenho indicação de programa auxílio ao esporte, para dar R$ 500 para as organizações não governamentais, para os atletas do município. Não pode, tem que ser feito por indicação. Então, basicamente, falando do papel. E aí o executivo faz se achar que está dentro da sua política. Exatamente. Então, o papel do vereador é legislar, fiscalizar, indicar, ouvir, principalmente, ouvir a demanda da população, dos bairros, dos distritos. Cantagalo tem 5 distritos, e representar a população. Então, isso eu me propus a fazer e a gente caminha até hoje fazendo, sempre ouvindo a necessidade, levando ao Poder Executivo, mas sabendo da limitação que o Legislativo tem, né, que não é de executar. Isso a gente é a voz da população, levando ali a demanda daquele bairro, daquele distrito, e, claro, tem as articulações políticas onde a gente consegue trazer algumas coisas para o município, mas que depende muito do Poder Executivo também. E uma vez que você se elegeu, assim, a gente sabe que o ambiente político é um ambiente bastante exigente, né? Um ambiente muito disputado, muitas das vezes até mesmo, né, que não, vamos dizer assim, que ele não agradável ou ele às vezes é hostil, né? Ele não é muitas das vezes uma seara, né, que você passeia, que você fica lá contemplando. Não, é um ambiente de disputa. É, como é que você
se encaixou nesse ambiente? Dudu, o primeiro grande desafio foi que a gente participou de uma eleição no meio de uma pandemia e passamos, né, 2020, 21 e ali vamos botar até metade de 2022 ou até o finalzinho de 2022. A pandemia foi mais 20, 21 e 22, né? Então a gente teve grandes limitações no papel de todo político, né? Porque teve muito debate sobre aquela questão da pandemia, da vacina, fica em casa, sai de casa, como é que vai ficar o comércio, a economia local. Então eu acho que todos os municípios passaram por isso. E depois, né, que passou essa situação, perdemos grandes pessoas, perdemos o presidente da Câmara, que foi o vereador Paulinho, né, Paulo Henrique Ferreira, que nos deixou ali em abril do primeiro ano de mandato. Ele tinha acabado de se eleger presidente da Câmara. Então, isso tudo a gente sente muito. Mas eu, por exemplo, continuei com aquela bandeira de lutar pelo desenvolvimento do município de Cantagalo, de acreditar que Cantagalo tem um potencial cultural e turístico que pode contemplar a economia criativa do município. E eu digo isso porque, se a gente desenvolver a cultura e o turismo do município de Cantagalo, a gente gera emprego, a gente facilita com que as empresas se instalem em Cantagalo, que acaba se tornando uma vitrine onde tem movimentação de pessoas, tem movimentação de renda também. Então, eu continuei seguindo esse trabalho e é o que a gente faz até hoje.